Olá, turma! Hoje vamos dar continuidade à resolução da nossa primeira lista de exercício, tá certo? Vamos resolver aqui a questão de número 5, tá? Que está relacionada aí a esse descritor número 5. Maravilha! A questão diz o seguinte: na malha quadriculada a seguir, a figura B é uma ampliação da figura A, tá certo? Então, nós tínhamos aí a figura A, que por sinal é um paralelogramo, um quadrilátero notável. Quadriláteros notáveis, que foi o tema da nossa aula anterior, né? Do nosso episódio passado. Para quem não viu a aula, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês darem uma conferida lá, beleza? Nós tínhamos aí a nossa figura A, nós ampliamos o tamanho dela, ou seja, aumentamos o tamanho dela e obtemos aí a figura B. Aí ele quer saber o seguinte, ó, observando as figuras, podemos dizer que a medida da área da figura B daí nós vamos ter as alternativas, tá? A letra A nós já vamos descartar ela aqui, ó, porque observe que absurdo. Ele vai dizer que a figura B é a metade da medida da área da figura A. Está totalmente errado, né? Se eu ampliei a minha figura A para obter minha figura B, claramente a área da minha figura B é maior que a da minha figura A, tá? Isso é óbvio, tá? Então, nosso objetivo aqui é descobrir se essa área da minha figura B é o dobro da minha figura A, é o triplo da minha figura A, ou se é o quádruplo da minha figura A, tá? Antes da gente resolver a questão, vou comentar só um detalhe aqui com vocês, tá certo? Então, digamos que nós temos aqui um retângulo representado numa malha quadriculada, tá certo? Esse meu retângulo, nós sabemos que para calcular nossa área, né, nós precisamos aí da base e da altura, porque a área é o produto da base pela altura, tá certo? Observe o que eu vou fazer nesse meu retângulo. Vejam só. O que eu fiz nesse meu retângulo? Eu simplesmente peguei essas minhas alturas, né, que são paralelas, esses lados do meu retângulo, e inclinei eles. Mas observem que os lados, eles continuam paralelos, tá certo? E o que acontece? A pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: eu fazendo essa modificação, eu altero a área da minha figura? Observem que não, né? Porque esse triângulo que eu perdi, ou seja, a área desse triângulo aí que eu estou achurando para vocês, eu recupero ela lá do outro lado, olha só. Porque esses meus dois triângulos, né, eles possuem aí a mesma área, tá? É o mesmo triângulo, são os triângulos aí congruentes, tá certo? Então, a minha figura, ela não altera a sua área quando eu faço essa modificação, tá certo? Então, a nossa área, né, no cálculo da nossa área será também base vezes a altura, tá certo? É só esse detalhe que eu queria comentar com vocês. Então, vamos voltar para a nossa questão. Na nossa questão, nós temos o seguinte: primeiramente, vamos aí olhar para a nossa figura A, tá? Aí, nossa figura A está numa malha quadriculada. Então, vamos pensar o seguinte: vamos dizer que cada quadradinho desse possui 1 centímetro de lado, tá certo? Então, se nós observarmos, para calcular a área de cada uma dessas figuras, a figura A e a figura B, basta fazer base vezes a altura, tá? Então, na base da minha figura A, eu tenho 4 quadradinhos, ou seja, 4 centímetros de lado, 4 centímetros de base. E 6 quadradinhos na minha altura, ou seja, eu faço 4 vezes 6, eu resulto com a área de 24 centímetros quadrados, tá certo? Da mesma forma, vamos pensar para a figura B. O lado aqui da minha figura B, ou seja, a base da minha figura B, é 8 quadradinhos, ou seja, 8 centímetros. Enquanto aqui que a altura da minha figura B são 12 quadradinhos, tá certo? Ou seja, basta eu fazer 8 vezes 12, que isso resulta 96 centímetros quadrados. Aí a pergunta que fica é: quanto que aumentou de 24 centímetros quadrados de área para 96 centímetros quadrados de área? Para a gente resolver isso, basta a gente dividir 96, né, por 24, que nós vamos encontrar o resultado igual a 4. Ou seja,
96 centímetros quadrados de área é 4 vezes maior que 24 centímetros quadrados de área, tá certo? Então, a gente pode dizer que a minha figura B, a área da minha figura B, é o quádruplo da medida da área da minha figura A, tá certo? Então, aí, letra D de deu foi certo, tá ok? Então, questão resolvida e vamos para a próxima questão.